Quando eu me tornei professora, eu achei que somente um caderno, um lápis e um sonho seriam capazes de me ajudar em toda a parte do planejamento e elaboração de atividades. Porém, com o tempo, eu percebi que eu teria que investir para me auxiliar nessa rotina como professora. Então, hoje eu vou apresentar todos os meus recursos tecnológicos que me ajudam em todas as tarefas pedagógicas. Mas eu não elimino a importância de um caderno para fazer anotações, tá? Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição da qual eu fiz esse caderno, né? Montei ele e utilizei todos esses recursos que eu irei citar durante o vídeo. O primeiro aparelho que eu vou apresentar aqui, ele foi um investimento que eu fiz na época da faculdade para me auxiliar nos estudos. Então, é um tablet, eu vou deixar passando algumas ceninhas dele. Então, hoje, as vantagens de ter um tablet sendo professora são enormes. Além de auxiliar no estudo, como e que ele seria essencial para minha vida como estudante, hoje eu continuo pensando mesmo. Porque com ele você consegue assistir vídeos, né? Você pode procurar referências de atividades, pode fazer anotações como se fosse um caderno. E também, no meu caso, o meu tablet consegue se transformar em um computador, tá? Então, não exatamente um computador, mas ele tem a opção DeX, que é uma opção da Samsung, que ele se transforma como se fosse um computador. Então, você tendo outros acessórios, você consegue usar ele para fazer várias coisas que um notebook faria. E o principal ponto que deixa o tablet na primeira colocação entre os recursos é que você pode levar ele para qualquer lugar e ele também pode ser considerado como se fosse a mistura de um celular com um notebook. Então você pode ter ele para todo canto e fazer diversas ações. Então eu trouxe ele aqui até na minha capa, né, que eu comprei, para levar ele propriamente para a escola. Serviu certinho nessa capinha que eu demorei a achar porque eu queria verde. Porque eu acho que vocês podem perceber que eu gosto bastante de verde. Então eu comprei a capa. Eu dei uma leve derrubada aqui nas coisas, mas basicamente eu tenho um teclado que também é no verde. E o mouse que eu dei uma queda nele, mas ele já não funcionava muito bem. Então, assim, talvez a queda tenha ajudado ele a voltar a si e voltar a funcionar. O tablet, ele já está um pouco velhinho, coitado. Uso ele bastante, então ele é um Tab S6 Lite da Samsung. Então a capa já tá prejudicada de tanto uso nele, mas ele é meu xodó. Desde que eu comprei ele, eu uso ele todos os dias praticamente. O armazenamento está lotado de atividades e ele não desempenha nenhum tipo de problema por causa da ocupação de espaço das atividades, tá? A bateria, após esses anos de uso, que eu acredito que eu já tenha ele há uns 4 anos, a bateria continua muito boa, ele dura mais de um dia, utilizando ele praticamente toda hora. É lógico que comparado aos anos iniciais, ele deu uma diferenciada, né? Uma baixada assim de nível na bateria, mas nada que prejudique o funcionamento para o tipo de necessidade que eu tenho. E eu também comprei, eu tô derrubando tudo hoje, né? Mas enfim, eu comprei uma capinha para minha S Pen, tá? Então todos esses itens de acessório eu encontrei na Shopee e eu vou deixar os links aí embaixo para quem tiver interesse. Eu vou deixar aonde eu comprei eles, né? Se eu encontrar o link da onde eu comprei, eu também vou deixar, tá? Junto com os acessórios de todos eles. Se você tá procurando investir em um recurso só, na minha opinião, acredito que o tablet vai ser eficaz para quase todas as situações. Tá, mas agora em relação aos recursos que o tablet não consegue fazer. Eu não estou dizendo que o tablet não consiga fazer esses recursos que eu vou citar agora, que me fizeram adquirir outro recurso tecnológico que é o notebook. Na verdade, você até consegue realmente fazer isso com o tablet, mas eu achei necessário para uso pessoal também. O notebook que eu tinha aqui em casa, que era muito velho, e aí eu investi em um novo. Mas o notebook, ele é bom para nós, professores, para a gente fazer principalmente a parte de relatórios, atividades ou qualquer documentação que a gente precise enviar para a escola ou para outro lugar. Então, para fazer tabelas, apresentação de slides ou até mesmo fazer relatórios muito longos, eu dou preferência ao uso de um notebook. Então o meu eu guardo nessa capinha bem bonitinha que eu consegui encontrar e ele é um Acer Aspire 5 ou Acer Aspire, eu não sei como que se pronuncia certinho, mas ele tem ótimo desempenho, inclusive quando eu comprei ele,
ele foi o que mais tinha potência e capacidade entre os modelos intermediários que eu tava procurando. Pra eu não falar tanta bobagem assim sobre ele, eu vou deixar passando aqui o que ele tem, né, de RAM e de SSD. Ele vai me ajudar tanto na parte pedagógica, né, de fazer os relatórios e até fazer o planejamento, que eu prefiro, como eu vou escrever bastante, eu prefiro utilizar ele para fazer, né, as escritas do planejamento, que fazer no tablet, mas isso é por opção minha. Acessórios para ele, eu comprei também essa forma de utilizar ele de forma mais ergonômica, eu acho que é assim que se fala, para ele ficar levantadinho, então eu acho muito eficaz pra gente não ficar com problema de coluna. E um item também indispensável para mim seria o pendrive, ou no caso, dependendo da quantidade de atividades, né, ou documentos que você precisa guardar, um SSD. Então eu já vou trazer os dois como acessório do notebook, porque eu acho que pra gente que é professor, isso aqui também é indispensável pra gente guardar ou pra gente levar, no caso como eu levo no pendrive, as atividades ou a parte de planejamento que a gente digita, tá? Bom, agora se você pode investir, eu te indico a investir em uma impressora, tá? No meu caso, o que aconteceu? Na época que eu comecei a dar a aula, eu não tinha impressora, e aí, no caso, eu sempre tentava imprimir lá na escola, o que pode, né, tipo, eles permitem, porém, a gente tem que seguir os horários que tem lá pra imprimir. E eu acabava meio que perdendo esses horários, e aí, tipo, eu ficava muito em cima da hora de fazer, e eu pagava, então, na papelaria pra imprimir. Era uma quantidade grande pra impressão. E aí eu acabei gastando muito dinheiro em papelaria, e isso me fez repensar e ver a necessidade de comprar a minha própria impressora. E eu vou dizer pra vocês, a partir desse momento eu acho que todas as minhas atividades e toda a parte que eu precisava, assim, de criação melhorou 100%. Porque eu tinha a impressora aqui em casa, então assim que eu tinha uma ideia, eu já imprimia, já deixava tudo certinho pra mim levar, e não tinha mais aquela preocupação de deixar por última hora, sabe? Bom, no caso eu trouxe a minha impressora pra mostrar o exemplo dela, que é uma HP que tem Smart Tank, tá? Então ela é bem grandona assim. Eu comprei essa capinha pra proteger, porque eu acredito que a coisa que mais estraga uma impressora seria a poeira. E outras coisas também, quando a gente erra e coloca e deixa sem papel. Mas é assim, dos menos males possíveis, né? Então essa capinha é muito boa, que eu encontrei feita pra essa impressora, tá? E o legal dessa impressora é que você consegue imprimir utilizando apenas o aplicativo, né, da HP. Então você pode estar em outro lugar e, tipo, desde que ela esteja conectada no Wi-Fi, você consegue enviar diretamente. E aí você tem a opção também de imprimir em modo rascunho, que é o que eu mais uso para economizar tinta. E se vocês olharem bem aqui, dá pra ver que só a tinta preta e talvez a amarela que tá se mexendo lá é a que mais tá sendo usada, tá? Então, as outras ainda estão inteiras e eu usei bastante. Aliado à impressora, o último recurso que eu vou apresentar é uma plastificadora. O porquê da necessidade para minha realidade. Eu sou professora de arte, então eu costumo ter impresso ou até, por exemplo, eu peguei bastante livros didáticos antigos e recortei obras de arte para usar, para mostrar, né, para as crianças de forma visual sobre um determinado artista ou sobre determinada obra. Para todos os meus recursos pedagógicos durarem, eu achei necessário fazer a plastificação. E na época que eu não tinha impressora, eu também não tinha plastificadora. Então eu acabava comprando só o plástico, colocava a folha dentro e passava ferro. E assim, ficava bem feio a situação, né? Porque não saía todas as bolhas e eu também sabia passar certo. Então, com o tempo, achando necessário comprar uma pra mim, porque eu tinha bastante coisa pra plastificar. A minha plastificadora em questão é essa aqui, dessa marca, que se chama Mecolô, preta também, pra ornar com o restante dos recursos. E a modalidade dela é quente e frio. Na época eu não sabia pra que tinha plastificação fria, e aí depois eu descobri que era pra passar papel contact junto com a folha que você gostaria de plastificar. E eu achei isso muito interessante. Além dela ter como acessório próprio esse cortador de cantos, que já vem com ela, e também uma guilhotina emendado aqui. Então eu achei que pelo valor, pelo design e pela
aplicabilidade dela em si, todos os recursos que ela oferece, ela foi até que um preço muito ok. Foram os meus equipamentos tecnológicos que fazem total diferença na minha rotina como professora, e eu gostaria de saber o de vocês, de acordo com a sua rotina e a sua realidade, quais desses fazem sentido, ou se são outros, ou se nenhum. Deixem aí nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.